Gente, que saudade de vocês! Boa noite, bem-vindas, bem-vindos à nossa sala de espera. A gente trapaceou, né? Pulou uma semana. A gente teve uns probleminhas aí, teve que adiar. Ai, me desculpa. A sala de espera, que ia ser no dia 21. Bom, não importa, foi hoje, vai ser hoje, no dia 28. Né? E eu já vou aproveitar para falar aqui a próxima, que seria no dia 12. Hoje é 28, seria dia 5 não tem, dia 12 teria, mas a gente também não vai ter, porque eu vou estar em trânsito, a Carol provavelmente também. Então vai ser no dia 19. Mas no dia 19 a gente vai vir com tudo, vai ser lindo, tá bom? A gente vai se encontrar com tudo. Na próxima, já fica avisado desde agora, vai ser no dia 19 de outubro, tá bom? E não se esqueçam, acessem o blog, curtam a página no Facebook, sigam a gente no Instagram, assistam os vídeos no YouTube, as lives ficam lá também. Se vocês quiserem compartilhar com quem não tem Facebook, né? Tá bom? Bom, vamos lá. Gente, hoje eu não tô em casa. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Não vim aqui para passear, né? É óbvio. Né? Mas assim, tá? É bem estranho. Né? Eu só saía de casa, fazia 6 meses que eu só saía de casa para comprar comida e para ir na minha médica, né? E de repente eu fui obrigada a vir para cá. E tá sendo bem estranho. Não só pela experiência, né, de passar pelo aeroporto lotado, as pessoas não se respeitando, ter que ficar, né, para manter a distância, mas é muito ruim. Foi uma experiência assim da pandemia. É muito ruim estar perto das pessoas que a gente gosta, dos amigos, e a gente não poder ver, não poder tocar. Eu vim para cá, eu não falei para ninguém que eu vinha, né? Falei para Michelle Rocha, e quando eu cheguei aqui eu falei para o Fábio Portal também. Mas a gente está muito perto das pessoas e não pode ver, né? Não pode tocar, não pode abraçar, é muito estranho, né? Mas é perto mesmo, assim. Né? Domingo tava rolando um eventinho aqui pela rua, e aí eu mandei mensagem pra Michelle. Eu falei, Jimmy, tá ouvindo o que tá acontecendo? Né? E ela, amiga, tô, não sei o que, tipo, né? A gente tava ouvindo a mesma coisa nas duas casas e a gente não se viu ainda até agora, e provavelmente a gente não vai se ver, ou vai se passar uma pela. Então, só para registrar aqui essa experiência de pandemia, né? Mesmo 6 meses depois. Minha mãe tá aqui na casa da frente, eu não posso abraçar, né? Então, bem ruinzinho, assim. Mas pronto, registrei, né? E eu tô aqui, né? Tô aqui nos estúdios do 59. Nossa, gente, essa foi uma piada muito ruim, que só quem viveu do lado de cá da Grande Porto Alegre nos anos 80 vai entender. Desculpa. Estúdio 59 era um lugar muito fuleiro que tinha aqui, que era uma referência ao Estúdio 54, a boate famosa lá dos Estados Unidos. Tá, deixa eu parar de enrolar, deixa eu chamar a Carol aqui, já falei demais. Oi, Carol! Eu quase morri agora, Estúdio 59. Essa foi boa, se puxou, hein? Se puxou, nossa! E aí, gente, boa noite. A Ju tá se matando de rir também, pelo jeito. Sério? A Ju sabe, a Ju conhece. Tem que rir, né? No meio disso tudo, dá pra dar umas gargalhadas também, né, Lu? Sim. É importante, né? Saudade daí dessa casinha. Ô, Carol, então, eu ia te perguntar se tu sabia onde é que eu tava. Sim, sei. Daqui uns dias tô por aí também, né? Daqui uns dias a gente se cruza por aí, tu vem, sim. Eu volto, tu volta, eu venho, enfim. A gente vai se revezando aí nessas vezes. E aí, sim. Boa noite pro pessoal também. Tava com saudade, né? Fazia tempo que a gente não se via. Furou uma live, mas a gente tá aqui de novo. A gente fura, mas já retoma com a mesma energia e com o mesmo carinho por todos também. Sim. Esse lugar aqui que eu tô, gente, foi a casa que eu morei aqui, que eu morava. Depois a Carol morou aqui também.
E hoje tá tipo umas ruínas, assim. Aí eu vim fazer aqui, acho que era. Opa, deu uma travadinha. Vamos ver se a Lu volta. Pelo menos travou para mim, gente. Não sei se travou para vocês também. Deixa eu ver aqui. Lu. Lu, tá com a gente? Só um minutinho, pessoal. Lu tá lá com internet diferente também, aí às vezes dá uma picotada na conexão. Ó. Oi, voltou? Voltou, agora voltou. Pessoal, provavelmente a gente vai ter uns probleminhas de conexão, tá? Hoje ao longo. E aí queria pedir desculpa para vocês desde já, se vocês tiverem, se vocês têm um pouquinho de paciência, né, que a gente vai resolvendo ao longo da live aí, tá bom? A gente vai tentar fazer o menos possível. Tá bom. Daqui a pouco eu te chamo, Maninha. Beijo. Então tá, até mais, gente. A gente vai lá nos comentários. Bom, gente, hoje a gente vai voltar a falar de um tema. A gente vai continuar falando de um tema que não é um tema muito leve, né? Que é falar sobre suicídio, mas justamente com o intuito de, né, fazer o peso para. Desculpa, tá frio aqui. Mas justamente para tirar um pouco a carga do peso dessa conversa, das conversas, que elas não precisam ser complicadas, elas não têm que ser, porque isso só atrapalha a prevenção. Né? E a gente está, então, aqui aproveitando o Setembro Amarelo, nós dedicamos as duas salas de espera desse mês ao tema suicídio, ou melhor, a prevenção do suicídio. Né? Esse é a segunda, e a gente vai encerrar a nossa campanha de Setembro Amarelo, a nossa participação no Setembro Amarelo, com esta live de hoje. Na live do episódio do dia 7 de setembro, a gente conversou com o Matheus Ramos. Foi uma live, foi muito legal, foi muito interessante. Ele é sobrevivente de suicídio porque ele perdeu o pai. Nós conversamos, nós trocamos uma ideia. Foi uma conversa para sensibilizar, né? Para chamar atenção para o tema. Ele contou a história dele, eu contei a minha experiência também, né? Porque as minhas tentativas de suicídio, e a gente conversou um pouco em cima disso. E, enfim, o link está no comentário fixado, né? Para quem não viu, eu acho que vale a pena ver, né? Acho que humaniza a questão. Acho que foi interessante, foi isso, né? Humanizou a questão, mostrou que pode acontecer com qualquer pessoa perto da gente, mas a gente também não pode ficar só nisso. Então, hoje a ideia é a gente fazer um papo psicoeducativo, né? Nós convidamos uma profissional que ela vai vir aqui para esclarecer com a gente mitos e verdades sobre suicídio, né? Então, a gente vai falar sobre como identificar um comportamento suicida, quais são os principais fatores de risco, o que a gente fala, o que a gente não fala para a pessoa que está em sofrimento agudo, o que é realmente suicídio, enfim, né? O sofrimento mental agudo que pode levar a um comportamento suicida, né? Então, só para subsidiar um pouco a nossa discussão, vamos apresentar alguns números para a gente ter uma ideia do tamanho, né, do que a gente está falando. O suicídio hoje, ele está entre as 20 principais causas de morte no mundo. Ele é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A cada 40 segundos, alguém tira a própria vida em algum lugar do planeta. Isso significa que quando a gente terminar essa live, possivelmente 90 pessoas terão cometido suicídio. No Brasil, ocorrem 12 mil casos por ano. Cerca de 96% dos casos estão relacionados a doenças mentais. A depressão, o transtorno bipolar e a dependência de substâncias, nessa ordem, são as principais causas, tá? Mas, ao contrário do que se possa imaginar, só 2% das pessoas que têm um transtorno mental, elas chegam a tentar suicídio. Ou seja, para cada... não é todo mundo que tem um transtorno mental que vai tentar suicídio, é um percentual muito pequeno. É bastante prevenível.
Para cada suicídio, pelo menos outras 6 pessoas elas passarão por um sofrimento profundo. Mas o luto do suicídio, ele pode afetar de forma mais ou menos intensa, né, leve talvez, até 135 pessoas, porque ele atinge a comunidade, as pessoas que socorreram, pessoas próximas que não são familiares, etc. Mas tem uma esperança, né, porque o suicídio ele tem uma taxa de prevenção de 90%, né? 90% das vítimas que tentam suicídio acabam sobrevivendo. E isso que nos dá uma esperança e que faz a gente se empenhar tanto na campanha de prevenção. E a gente vai conversar hoje com uma profissional, com a psicóloga, a Amanda Santos. A gente convidou a Amanda para vir aqui conversar com a gente e dar uma luz aí para a gente sobre esse tema. A Amanda ela é psicóloga, ela é especialista em psicologia hospitalar, com trabalho voltado para atuação em saúde mental. Ela cursa especialização em cuidados paliativos pelo Hospital Israelita Albert Einstein e tem um foco de estudos na área do fenômeno da violência e nos seus impactos na saúde. Então, eu vou chamar aqui a Amanda. Oi, Amanda. Oi, gente, boa noite. Oi, Lu. Tudo Como é que bem? vocês estão? Tudo certo. Amanda, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá, para vir aqui conversar com a gente. Né, acho que esse é um tema que nunca não se esgota, assim, mas que acho que é muito, né, acho que tem uma importância muito grande, porque se fala muita besteira sobre suicídio, né, e tem muita coisa que se consolidou no senso comum, né, que às vezes a gente fala nem percebe que está falando uma coisa, né, que pode estar botando em risco uma pessoa. Então, acho que por isso, assim, também fiz bastante questão de fazer uma conversa que fosse além da sensibilização, né? Que a gente pudesse conversar, falar um pouquinho mais sobre educação mesmo, né? A gente pode chamar com relação a... Sim. Mas aí, Acho que a Amanda... gente tem que começar, né? Por algum lugar. Exatamente. Mas fala um pouquinho do teu trabalho. Desculpa, pra gente. gente. Começar. Claro. Como a Lu falou, eu sou psicóloga hospitalar, então há cerca de 4 anos eu trabalho dentro de um hospital. Há 3 anos, especificamente, em uma enfermaria de saúde mental, então uma enfermaria psiquiátrica, né, onde ficam internadas pessoas que estão com alguma questão aguda de saúde mental, né, então a gente tem bastante depressão, bastante esquizofrenias em crise, bastante uso de substância. Então, a gente trabalha com a questão do suicídio durante o ano inteiro, né? Eu acho que setembro acaba sendo o mês que a gente mais fala sobre, mas a gente vê a perpetuação disso durante o ano inteiro, né? Então, por isso que eu acho extremamente importante esse espaço. Então, agradeço também o espaço que vocês cederam. Eu acho que a gente tem que falar disso cada vez mais e falar sabendo o que está sendo falado, né? Que nem você falou assim, muita coisa se consolidou de ditos populares, de achismos, né? Então, a gente precisa desconstruir isso de pouco em pouco com informações que a gente sabe que são mais seguras. Né? Então, hoje meu trabalho é bem mais focado nisso e também no cenário de violência, né? Que eu trabalho no hospital público e numa área periférica, então a gente tem bastante questões relacionadas à violência que evoluem para tentativas de suicídio por conta das situações de violência, né? Então, acaba também sendo um fator de risco aí até para o próprio desenvolvimento da questão suicida, né? Que nem sempre o suicida vai ser uma pessoa depressiva. Né, que acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso lá na frente. Sim. Oi? Deu uma travadinha agora no final. Quer que eu repita? Vocês ouviram até que parte? Não, só o finalzinho. Que a questão da questão do suicida nem sempre vai estar relacionada à depressão, né? Às vezes é um comportamento suicida que está instalado e não um transtorno mental que leva à questão do suicídio. Né? São coisas separadas que a gente pode falar um pouquinho mais lá na frente também. Amanda, vou começar já logo pelo preconceito, né? Porque eu acho que daí já leva para as outras questões também. Tem duas coisas que são que eu escuto muito, assim, uma que também as pessoas perguntam,
perguntam, né, quando a gente vai falar sobre suicídio, também me perguntam muito, né, se eu escuto muito isso. Tipo, a primeira, quem quer se matar, se mata. E a segunda, mas fulano tá só querendo chamar atenção. Ou só quis chamar atenção. O que tu acha dessas duas Eu, afirmações? eu acho que elas são muito prejudiciais, porque a gente perpetua uma situação de negligência, né? Então a gente passa a não olhar para a situação da doença, do adoecimento mental, para também até uma questão que é uma sensação de ignorância mesmo, né? Eu não sei lidar com isso, então é melhor também eu fingir que não está acontecendo, fingir que não é uma situação grave, então aquilo vai acontecendo. Né? Então, o preconceito, ele vem há muito tempo, eu acho que a questão da saúde mental, no geral, ela já tem um tabu muito instaurado, né, muito enraizado, e o suicídio ainda mais. Uma porque a gente passou a falar disso há pouquíssimo tempo, aqui no Brasil a gente tem essa campanha há 7 anos, o que eu acho muito pouco tempo, se a gente falar em saúde pública e o tamanho dessa problemática, né, você trouxe números aí no começo que mostram o tamanho do que a gente está falando aqui, e que não é olhado, né? Até hoje a gente vê pessoas que tentam suicídio e que chegam nos hospitais e são julgadas, são maltratadas, né? Então, dentro da própria questão de saúde, né? Então, se nem os profissionais de saúde entendem isso como uma situação de saúde, de questão que tem que ser olhada, ainda mais quem está fora, né? Que não sabe. Uhum. Né? Então, essa questão do preconceito, ela vem numa torrente muito forte, e eu acho que a geração nova que está vindo agora está falando mais sobre isso, está desmistificando mais, mas a geração mais velha está ainda lutando bastante, sendo muito mais resistente, né? Então, se fixa naquilo, não, isso é frescura, né? Se quisesse mesmo já teria feito, e só quer chamar atenção, né? Porque é mais fácil a gente pensar que é assim do que a gente entender a problemática como ela realmente é, né? Infelizmente. Até tem uma coisa que eu sempre falo, que eu falei na outra live também, que é, cara, esse negócio do só quer chamar atenção, pra mim já é um negócio que É uma cruel, falta de né? empatia tão grande, porque se a pessoa fez aquilo pra chamar atenção, ela devia estar num sofrimento tão grande que ela merecia aquela Sim. atenção, sabe? Exato. E Por assim, que por você conta, não deu aquela atenção? exato, e por conta dessas falas de que o suicídio ele é uma questão de chamar atenção, a gente, acho que há 2 anos, a gente vem num aumento imenso de tentativas de suicídio em adolescentes, né? E quando a gente vai ver, era realmente para chamar a atenção dos pais, Uhum. né? Então eles começaram realmente a usar isso para realmente chamar atenção, Sim. né? De tanto que ouviu, né? Então, se funciona, a gente vai tentar, né? E aí Uhum. isso mostra o tanto que hoje as relações estão tão distanciadas, né? Sim. Até mesmo dentro de casa ou principalmente dentro de casa, né? De que um adolescente ou uma criança, que eu já vi crianças fazendo isso, né? Que se submetem a tentativas, claro que não são tentativas graves, mas algumas sim, para que o pai ou a mãe olhe para ele e veja, né? Realmente o que está acontecendo, aquele sofrimento, né? Então você Sim. lançar a mão de algo tão intenso é sinal de um sofrimento ainda maior, Uhum. né? Então ninguém quer chamar atenção só para chamar, né? Só porque Exato. gosta, né? Exato. Ainda mais adolescente que está com a cabeça ali cheia de coisa, não sabe como fazer, como pedir ajuda, não sabe que Exato. não, Naquele não tem os turbilhão, recursos. não É. tem, né? E se a gente Uhum. fala que a adolescência por si só já é sofrida, se a gente pensar numa família já estruturada, uma família com bons recursos, com estudo, né, com atenção, se já assim já é difícil, imagina numa família que é desestruturada, que tem conflitos, tem vulnerabilidades, né? Então, assim, isso são fatores agravantes, né? Uhum. Então, assim, é muito grave e é uma situação muito alarmante, né? Então, é Sim. algo que a gente precisa sempre acender a luzinha. Uhum. É. Tem uma outra questão também que não sei se tu concorda comigo ou não. A pergunta é essa, se tu Uhum. concorda. Eu
eu tendo a achar que a maioria dos suicídios e tentativas de suicídio, a pessoa ela está mais interessada em acabar com a dor que ela está sentindo, né? Na medida em que ela está passando por um sofrimento mental anterior, né? Que a gente vai falar dos casos que não tem a ver com a doença mental, mas a maioria tem. Ai, desculpa. Gente, acho que estranho. Eu tô nas ruínas, acho que tem pó. Do que um sentimento, do que um desejo de morte puro, assim, sabe? Do que o desejo simplesmente de morrer. Então, acho que também isso também faz parte da taxa de sobrevivência, pode ser que faça. Porque eu lembro que, e aí eu posso dar o meu testemunho, assim, porque eu lembro que eu ficava assim, cara, por que não existe sei lá, um buraco, alguma coisa, sabe? Um lugar que eu possa ir para voltar daqui a pouco, sabe? Aí depois eu volto e quando estiver tudo bem, sabe? Não dá, não tinha outra saída, sabe? Assim, mas aí não dá, não posso, não consigo mais carregar isso e esse buraco não existe. Exato. Sabe? Isso faz muito sentido, Lu, faz muito sentido porque a gente não sabe o que é a morte. Se a gente parar para pensar, assim, existem as questões religiosas, tem as questões espirituais, que cada um vai ter a sua crença, mas o que a gente sabe da morte hoje é que ela encerra a vida, e ponto. E ela encerra tudo que a vida significa. Né? Então, se a minha vida hoje é só dor, é só sofrimento, então vale eu lançar a mão disso para acabar com o que eu estou sentindo. Né? E eu costumo falar que a questão do suicídio, a questão da depressão, quando está relacionado, é que nem aqueles cavalos de corrida que usam aqueles não sei como é que chama, aqueles bloqueadores de visão, né? Assim, que tampa, e só tem que olhar para frente. O suicídio é a mesma coisa. Você está numa situação tão difícil que a única saída que você enxerga é a morte, né? Então, assim, pode ter inúmeras outras possibilidades ao seu redor, mas você não vai conseguir enxergar, não é porque você não quer, não é porque você não tentou, é porque você está impedido de olhar para outras questões, de enxergar outras possibilidades, né? Então, tem até aquela fala, tipo, ai, mas é só se esforçar um pouquinho, né? Ai, mas por que você não sai? Vai se divertir um pouco, né? Vai assistir, fazer Ele alguma é tão coisa. bonita. Tá um sol tão bonito, né? Tanta coisa boa no mundo. Só que não entendem que para aquela pessoa que não está fazendo mais sentido, né? Então, assim, eu falo que a questão do suicídio é um sofrimento tão imenso que dá uma coragem gigantesca para a pessoa. Porque hoje eu não penso em suicídio, eu penso que deve ter tem que ter uma coragem gigantesca por trás disso, para você conseguir atentar contra si mesmo, né? Então, olha o tamanho da coisa, né? Então, a gente não está falando de uma questão pequena, né? Que é só levantar da cama e tomar um banho, né? É muito maior. Tu não diz para uma pessoa que quebrou a perna sair correndo, né? Então, assim, mas isso vem de uma sociedade que sempre negligenciou a saúde mental, né? Porque até meados do século XIX, XX, a medicina não enxergava a mente como pertencente ao corpo humano, né? Então, assim, era como se fossem duas coisinhas totalmente separadas e que as coisas da mente, né? Não, a gente não fala sobre isso. Então, por quê? Porque a gente não sabe, né? Então, assim, vem de um medo, né? De uma sensação de insegurança, de que eu não sei. Então, é melhor a gente, né, fingir que não é importante. Só que isso se perpetuou, né? Então, até hoje, a gente luta com pessoas da própria saúde, de que saúde mental é importante, tanto quanto qualquer outra clínica, né? E ainda assim, a gente ouve umas barbaridades da própria questão de saúde, né? Tu Então, não é a primeira pessoa da área da saúde que me diz isso. é difícil, assim, eu trabalho numa enfermaria psiquiátrica dentro de um hospital geral. Então, é um hospital normal, com maternidade, com UTIs, enfermarias, cirurgias, e tem a enfermaria psiquiátrica, né? E, assim, tem pessoas lá de dentro que não vão na enfermaria,
né? Que se precisarem, por exemplo, entregar uma comida, entregar um remédio, não vão entrar. Vão tocar lá, vão dar para o segurança que vai entregar para a enfermeira lá dentro, né? Porque não podem nem chegar perto, né? Então, assim, se dentro da próprio núcleo de cuidado a gente sofre isso ainda, né? O tanto que a gente tem que estar, a gente está nem engateando ainda nessa questão, né? De Uhum. preconceitos e tabus. Ai, bem cruel, né? Muito, Bem cruel. muito. Deixa eu ver o que que a gente. O que que a gente. Eu tenho tentado usar a palavra doença mais do que transtorno e distúrbio. Não que eu não use, eu uso e eu acho que é o correto, mas assim, porque o que que acontece? A gente que tem a doença mental acaba, pelo preconceito, tentando esconder isso, tentando, né, dar voltas, assim, tipo, Sim, sei lá, ai, vou falar pra alguém que eu tenho transtorno bipolar, ai, eu tenho transtorno bipolar, mas não sei quem também tinha, mas o Einstein também tinha, mas não sei quem, sabe, tipo assim, me desculpando já, sabe? Não, mas eu posso ser legal. sim. E Isso não é o tudo, né? sabe, tipo, eu posso fazer alguma coisa boa. E a doença é a mesma coisa, sabe? Dizer, nossa, eu tenho uma doença mental. Tem um peso Meu enorme, Deus. sabe? Dizer isso. E eu tenho Tem. tentado trabalhar isso, sabe? De dizer, de usar mais a expressão doença, junto com o transtorno, o distúrbio e tal, mas de usar Uhum. mais a expressão doença mental, assim, para tentar dar uma. É, Mas é porque a gente vai esconder, escamoteando, né? Era a palavra que eu queria achar mas em claro, outras coisas. né? Porque assim, a pessoa com transtorno mental, doença mental, ela é vista só como mais um doente mental, né? Eu até Uhum. brinco que no hospital, a gente briga muito com a clínica, né? Porque se um paciente nosso começa a passar mal, é como se ele tivesse, como se ele não fosse uma pessoa que tem outras possibilidades de doença a não ser a psiquiátrica, né? Então, assim, Uhum. a pessoa é esquizofrênica, então ela tem só isso. Isso impede dela ter câncer, dela Sim. ter alguma coisa cardíaca, alguma coisa neurológica, né? Então, assim, é como se a pessoa fosse resumida àquela doença, aquele CID, né? Que lá eles Uhum. falam por CID. Então, a Sim. pessoa vira um F31.2 ou um F41, F10. F10, É né? só Então, F10, eu assim, acho. que nossa, e é assim, se a gente não começar a falar mais sobre isso, vai continuar desse jeito, né? Uhum. E se a gente falar que a gente está no nos anos, acho que mais difíceis que a gente já passou da nossa época, né? Porque ninguém vivo hoje já passou por uma situação de pandemia, a gente pensa o quanto isso não prejudicou quem tem alguma questão já, Uhum. né? Então, assim, a campanha desse ano foi muito mais fraca, porque os serviços todos estavam relacionados ao Covid, né? Então, até eu tive muita dificuldade em fazer a campanha no hospital que eu trabalho, porque você tem que dar conta de outras coisas mais urgentes, infelizmente. Só que hoje a gente está num pós-pandemia, porque não acabou ainda, mas a gente tá nesse meio, volta, meio não vai, que a gente está na pandemia agora da saúde mental. Porque todos esses meses em que os serviços ficaram dedicados ao Covid, ninguém olhou para a saúde mental, Uhum. né? Então, assim, agora esses pacientes todos estão chegando, né? E tem os que não estão chegando. Porque uma coisa Sim. bacana que eu gosto sempre de falar, os números que você trouxe, eu já acho números muito, muito altos, né? Que se a gente pensar que a cada 6 pessoas, uma já pensou em tentar suicídio, eu acho isso muita coisa, né? Eu não sei em quantas pessoas que a gente está na sala hoje, mas se a gente pensar que entre nós aqui, várias pessoas já pensaram nisso, eu acho isso muito preocupante, né? Mas esses são dados que a gente tem por questões que foram notificadas, né? Que na saúde tem uma coisa que todo mundo que chega no hospital por tentativa de suicídio tem que ser notificado, ou por suicídio, né? Assim que a gente consegue as estatísticas. Só que tem muita gente que não chega,
muita gente que já chega por suicídio, mas que, como ninguém soube, vai com um atestado de envenenamento, overdose, e aí isso não conta na estatística do suicídio, né? Então, assim, aquele mito que fala, se a gente falar sobre suicídio vai acontecer mais, né? Porque quando começaram as campanhas lá em 2013, os nossos números aumentaram muito, muito, né? E aí o pessoal começou a ficar preocupado, vamos parar a campanha porque tá influenciando, tá estimulando, mas não, foi só porque as pessoas, começaram a buscar ajuda e falar que estavam fazendo isso, estavam pensando sobre isso, e duas, porque começou a saúde a olhar para isso também, notificar isso também. Então, não é que de repente começou a acontecer, né? Acontecer sempre aconteceu. Sim. A questão é que agora está minimamente sendo visto, né? E minimamente, ainda porque a gente ainda dá umas escorregadas e ainda a gente subnotifica muito ainda, né? Então, isso que me preocupa muito mais, assim, que esses números que a gente tem hoje, apesar de muito alarmantes, eu acho que eles são irreais. Para mim, ainda é muito maior o número que a gente tem disso hoje. Sim. Né? Infelizmente. Tem os que não chegam também, né? Eu nunca procurei ajuda médica, nunca fui a nenhum. Então, né? Imagina quantos de você não tem por aí, né? Não. Olha, muito, muito. E eu gosto de falar sobre essa coisa de se fala ou não sobre suicídio, porque eu sou jornalista. E eu sou totalmente contra ficar noticiando suicídio por noticiar, sabe? Tipo, alguém pulou ali no viaduto do chá, então agora a gente vai dar notícia. Sim. Mas Pra e aí, quê? né? Faz o que com a informação? Agora, ou então assim, uma pessoa famosa se matou, cometeu suicídio. Tem que falar sobre isso. Tem que falar, porque a pessoa tem que viver o luto, era uma pessoa pública, era uma pessoa querida de todo mundo. Precisa dizer como ela se matou? Precisa contar? Precisa? Não, gente, não precisa, sabe? Inclusive está no nosso código de ética, né? Que não noticiar suicídio. Legal. Não sabia disso. Mas aí, bom, enfim, aí tem né, contra isso tem esses programas sensacionalistas, né, que mostram Passo a passo, quase, né? exato, tutorial, né? Exato. Compre, não vou reproduzir. Aquelas, né? Amanda, ai, gente, mas, Amanda, tá, te perguntar então assim, como que um de nós aqui, como que qualquer um de nós aqui, pessoas comuns, podemos perceber que tem alguém perto que está com comportamento suicida, que está pensando em se suicidar, porque a pessoa sempre dá sinais, não dá? Ou não? Ou Nem nem sempre sempre. dá? Nem Não? sempre. Porque Fala isso pra varia de gente. acordo com a personalidade da pessoa. Aham. Né? Então, se é uma pessoa mais isolada, que sempre teve isso por si, não tem aquele ciclo de amigos imenso, porque existem pessoas que são mais introspectivas, essas dificilmente vão dar qualquer tipo de sinal. Elas vão planejar e vão fazer e ponto. Né? E tem até situações que a pessoa não consegue e ninguém fica sabendo. Né? Isso num Então, quadro de doença mental ou não? não, Como você tinha principalmente falado. não. Aham. Exato. Esse tipo de comportamento em que a gente não vê os sinais é geralmente de quem não tem nenhum tipo de transtorno. Porque a Uhum. pessoa consegue se manter bem, consegue se manter do mesmo jeito, com o seu dia a dia, sua rotina da mesma forma, e tá planejando. Né? Uhum. Então, porque a pessoa que tem uma depressão, por exemplo, ou uma ansiedade, ela vai conseguir dar mais sinais. Ela vai ficar ainda mais entristecida, vai falar sobre isso, vai falar, nossa, mas eu queria que isso acabasse. Né? Não vai falar sobre o suicídio em si, eu quero me matar. Exato. Mas vai falar, eu queria que isso acabasse. Né? Eu queria dormir, nunca mais acordar. Eu queria tomar alguma coisa que acabasse com isso. Né? Então, são Eu não falas sirvo que pra nada. mostram. Exato. E são falas que demonstram uma terminalidade, Uhum. né? Porque é diferente dela falar assim, eu queria dormir para descansar e acordar bem, né? Não, a pessoa ela faz o plano só para acabar ali, né? Uhum. Não tem o pós.
Então, eu não sirvo para nada. Então, aquela pessoa que às vezes não trabalha, então, eu te dou muito gasto, né? Eu te incomodo muito, eu atrapalho sua vida, né? A gente vê muito isso em situações em que são irmãs e irmãos se cuidando, né? Porque as pessoas sentem um peso ali na vida da pessoa, porque não tem uma responsabilidade, por exemplo, um pai e uma mãe. Então, são falas que a gente precisa ficar de olho. Quando a pessoa não está num ponto depressivo, que ela fala, tem essas falas, a gente, alguns sinais chamam a atenção, por exemplo, ela vai dando os seus pertences, né, e pertences importantes, né, então é como se fosse uma herança em vida, a pessoa ela vai dando, vai presenteando com as coisas dela, e eu tive um caso, assim, que foi de uma paciente que ela estava super bem, estava na terapia, só que ela tinha uma questão de um sofrimento muito importante que ela não sabia de onde vinha, era um vazio, era uma coisa que ela não sabia nomear muito bem. E aí ela começou a dar as coisas, e ela deu um elefantinho que ela tinha para a irmã. E era um elefantinho que ela tinha desde pequena, que ela gostava muito, e ficava no guarda-roupa dela, inclusive, não era nem exposto, assim. E aí a irmã veio falar, falou que ela deu, ela achou estranho, e aí quando a irmã confrontou, ela falou, né, ela falou, mas você tá pensando em fazer alguma coisa? Ela falou assim, tô, né, não tô vendo mais sentido no que eu tô construindo, e eu tô pensando em acabar, né, então... Mas não tinha um adoecimento, né? Tipo, de depressão ou de uma ansiedade. Era só um não sentido da vida. E, e é muito curioso a gente pensar nas formas que as pessoas elas também vão dando significado para esse fim de vida, né? Então, por isso que não tem tanta uma receita pronta de como que eu identifico, como que eu falo, como que eu ajo, né? Porque varia muito de pessoa para pessoa. Tem as frases mais clássicas, mas não dá para abarcar tudo, infelizmente. Né? Mas algumas coisas prestar que podem indicar, né? Algo pode Sim. indicar. Deixa eu ver que horas estão. Vamos chamar a Carol? Ver o que o pessoal tá perguntando? Vamos, vamos. Oi, Carol. Oi, gente. Olha Oi. aqui, Lu. Tive que pegar ele. Saudade dele, querido. Tá aqui. Mas, cortando um pouquinho, mas enfim, gente, tive que pegar o Fred aqui em banho, ele tava pulando. Vocês me desculpem, viu? A distração. Muito Bonitinho. bem. A gente tem alguns comentários aqui, então, e a Bruna, você conhece a Bruna, Amanda? Conhece? Não, você A Bruna nunca vi. Sartori? Dizem que eu pareço com ela. Pois é, bastante. Mas, gente, assim, primeiro, antes de ler o comentário da Bruna, né, a gente tem pessoal super parceiro que está junto com a gente. A Bruna é uma parceirona maravilhosa da página. Aliás, obrigada, Bru, por ter botado a gente em contato com a Amanda. Grande contato, brigadão, viu? Minha prima linda. Tudo bem. Valeu mesmo, Bru. E a gente tem a Ju Coelho, que está aqui, nossa prima, né, Lu? Nossa prima está aqui, que bom te ver por aqui, Ju. A Patrícia Leal, Patrícia é amiga da nossa mãe, nossa amiga também. Acho que a Michele Rocha deu só uma passadinha por aqui. Ela deve ter a Gime, que a gente chama de Gime. É a Michele Rocha. Ela está super atarefada com o trabalho que pintou e ela é colaboradora, ela é parceira da página também. Quem mais a gente tem aqui? A Bianca Santos, o Alessandro Boeira, que é super parceirão, está sempre por aqui com a gente. A Luciene de Fátima também. A Bianca é irmã da Bruna, né? Uhum. É? Essa Olha, mesmo. eu não estava sabendo. Eu não sabia, gente. Então, Bianca, seja bem-vinda. Quem mais? A Camila Pedroso está aqui, Lu. Camila. Você conseguiu! Que bom! Camila conseguiu estar aqui com a gente, sim. Quem mais? Ai, que legal, menina! A gente tem Joca. Deixa eu ver o nome no perfil do Facebook. Joca Manala. Tomara que eu tenha acertado seu nome.
Joca, mas eu vou te identificar assim por enquanto, qualquer coisa me corrija, viu? E tem também a Diana Monteiro Lima, que está com a gente. Espero não ter esquecido de ninguém, se esqueci, daqui a pouco eu já retomo. Vamos para os comentários, então. A Bruna, ela trouxe uma fala que eu acho que faz link com o que você estava falando agora, Amanda. Ela falou assim, né? Eu gostaria de entender a questão do comportamento suicida não ser atrelado a uma patologia mental. Você estava falando, né, Amanda, sobre a pessoa estar em sofrimento, no momento de sofrimento, mas não está doente. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Posso. A questão é que hoje a gente tem o adoecimento mental como uma patologia. Então, a gente tem depressão numa caixinha, a gente tem ansiedade numa outra caixinha, a gente tem as fobias em outras, e enfim, em outras. Só que tem até um filósofo que ele era muito crítico dessa forma de medicina, porque a gente vai encaixando as pessoas em caixinhas, né, literalmente, e é como se o ser humano fosse reduzido a isso. Né? E hoje, para a gente falar de depressão, a gente tem que ter os critérios lá do DSM para a gente falar que é depressão, né? E, por exemplo, se a pessoa não atingir os critérios, ela não tem depressão. Eu sou um pouco crítica desse modelo também, porque eu penso mais na questão do sofrimento do que da depressão do CID em si, né? É claro que é importante a gente ter as estatísticas, os CIDs, porque ajudam a gente a buscar recursos, a buscar saúde, mas a gente minimiza o que é todo o processo do ser humano, de ser vivo, em uma doença, em critérios, né? Então, a pessoa ela pode estar em sofrimento, mas não estar triste por isso. Ela pode continuar vivendo a sua vida, ela pode continuar rindo, ela pode continuar fazendo os planos, mas lá no fundo ela tem um sofrimento inespecífico, que nem ela mesma sabe de onde vem, né? E isso está sendo muito mais comum porque a gente também vem de uma sociedade muito consumista, muito capitalista, né, e produtora, que a gente tem que produzir o tempo todo. E quando a pessoa não se encaixa nisso, isso gera um sofrimento, né, porque a pessoa não pertence, né, ela fica meio que deslocada em todos os seus aspectos, né, e não tem como não sofrer desse jeito, né, só que não necessariamente ela vai estar com uma depressão ou uma ansiedade, né, mas isso não isenta o sofrimento que ela sente. Então, é não tentar minimizar essas questões e tentar encaixar, né, para dar um nome. Eu acho que é olhar para o que a pessoa está passando naquele momento e significar o que está passando ali, né? Então, o comportamento suicida por si só, ele vem disso, assim, vem de um não espaço, vem de um não pertencimento, vem de um não sentido, né? Então, a pessoa simplesmente não se vê naquele mundo, nesse mundo que a gente vive, né? Uma estranheza que fica. E aí acaba recorrendo a esse recurso, porque é o único que promete acabar com o que ela está sentindo ali naquele momento, e acabam recorrendo a isso. Complicado, né, Amanda? E bem, a gente tem 2 relatos super importantes aqui. A Joca, o nome da Joca é Joyce. Corrigindo então, Joyce. Mas a Bruna comentou aqui que ela trabalhou numa escola em que haviam alguns pré-adolescentes que se cortavam no banheiro, né? E que, enfim, os professores, né, os profissionais da escola chamavam as famílias para conversar, mas alguns profissionais da escola julgavam de forma bem ruim esse comportamento. Então, acho que tem a ver, né, de forma super insensível, e meio como você estava colocando, né, Amanda? E aí a Joyce, ela trouxe aqui, né, que ela foi esse tipo de aluna que passou por essa experiência, né, e que, enfim, tinha começado com isso lá por volta da 5ª série, mas sempre foi julgada e zoada, inclusive, né? Enfim, chegou até a tentar suicídio, mas sempre teve essa negligência, né, e esse descaso mesmo, como você estava citando, como isso pode... É muito triste isso, né? É uma situação, sei lá, parece assim, quem tá doente mesmo, porque é tanta ignorância, né, Amanda? Muito, eu acho isso muito sofrido, ainda mais quando eu ouço esses relatos de escolas,
porque se a gente não cuidar disso agora, enquanto está começando, isso vai desenvolver e vai ficar muito pior depois, né? E vai cronificar. E quando a coisa cronifica, é muito mais difícil você conseguir tratar e você conseguir sair desse ciclo, né? E a gente tem, sim, profissionais muito descuidados, né? Sem nenhum senso de empatia nas escolas, né? Não só disso, mas de outras situações em que vulnerabilidades sociais, né? Que a Bru é de escola pública, né? Então, ela passa esses perrengues e eu vejo o quanto que isso é doído e é cruel, porque a gente acaba negligenciando sem ter opção, porque se a gente pega, por exemplo, a Bru, que trabalha na escola pública, se ela tentar agarrar tudo para dar conta, porque ela é empática, ela se preocupa, ela vai adoecer. Ela não vai dar conta, porque ninguém, em nenhum aspecto, vai dar conta disso sozinho. 2, porque ela também vai sofrer chacota dos outros profissionais, porque né, para que olhar para isso? Para que você vai se preocupar com isso? E 3, porque ela vai levar isso consigo, né? Então é muito sofrimento para dar conta. E assim, é doído, é sofrido, a gente vê que a nossa juventude está sendo banalizada, né? Demais, demais. Antes de falar da próxima pergunta, só para avisar, viu, Amanda? A Magnólia tá aqui. A mãe da Bruna e da Bianca, tia dessa linda, ela colocou aqui. Tia maravilhosa. Um beijo. Meu amor. E a Beta Narciso também está conseguindo assistir a gente aqui hoje. Que bacana, muito bom. Obrigada, Beta, que bom te ver aqui. Raquel Eliana também está com a gente. É a primeira participação, seja muito bem-vinda, Raquel. Não, ela já tinha visto antes. Ela está colocando aqui que é a primeira participação. Uma sala. Acho que ela já viu, mas de repente ao vivo, né? E a cor está aqui. A Bruna está colocando aqui, né, Amanda, que ela já passou por adoecimento, por tentar abraçar a escola e salvar, né? Enfim, passou por tratamento, ficou 1 ano e meio, né, para se recuperar e só se recuperou quando saiu daquela escola e fazendo terapia, com um acompanhamento, né? Tem uma frase muito bonita, que nem sei, que às vezes é meio irreal, mas que é difícil a gente se curar no lugar que a gente adoeceu. Né? É muito difícil. E eu acompanhei esse processo da Bru e o quanto que é difícil para quem se importa muito entender que é preciso se afastar. É um processo muito sofrido. Né? Ainda mais porque a gente sabe que se a gente desse conta, a gente ia mudar muitas vidas. Né? Então a gente se sente muito pequeno. Né? A gente se sente muito pequeno, muito impotente, né? Frente a esse mundão que a gente tem. Certeza, a ponto, né, de adoecer também, né, Amanda? Sim, muito. Amanda, a Raquel está perguntando aqui, né, se poderia falar um pouquinho mais sobre a relação entre automutilação com o comportamento suicida, porque nem sempre é relacionado, é isso mesmo? A Raquel está perguntando. Nem sempre é relacionado, mas é muito comumente visto junto. A gente está numa geração que está tendo até alguns estudos já acontecendo, que por conta das questões de vulnerabilidades sociais e de uma geração muito imatura na criação dos nossos adolescentes e jovens e crianças, a gente está vindo com uma geração de jovens muito mais imaturos e com dificuldade de lidar com frustrações. Né? Então, é literalmente aquela fala de que eu apanhei muito na minha vida, então eu vou dar o melhor para o meu filho, só que esse melhor a pessoa acaba não sabendo dosar, né? O que é uma coisa boa, o que é uma educação, o que é dar afeto, do que dar tudo. Né? Então, hoje a gente vê pessoas, mães e pais, que dão tudo para os seus filhos sem medir esforços. Né? Então, se prejudicam, se colocam em risco para dar conta daquela adolescente que quer tudo, que quer alguma coisa. E nesse contexto também a gente vem naquela questão do capitalismo desenfreado e produtividade,
E hoje a gente tem pais muito mais ausentes, não por escolha, né, mas porque precisam trabalhar, né, por si só. E aí a gente tem jovens que ficam muito mais tempo sozinhos, hoje, na internet, né, e acabam tendo uma ausência de afeto muito maior. Por conta disso, a gente está com uma geração que tem mais dificuldade de lidar com questões, de lidar com sentimentos, e sentimentos ruins, e de situações ruins, porque elas vão sempre acontecer, né? A nossa vida não é certinha, controlada, acontecem coisas que a gente não quer que aconteça, e precisa acontecer, né? Mas aí, se eu não sei lidar com algo que foge do meu esperado, eu vou sofrer muito, né? Então, se eu não saber lidar com isso, eu vou sofrer, eu vou não dar conta, né? Então, eu tenho uma experiência muito bacana nisso com adolescentes, porque no ano passado, de julho a agosto, mais ou menos, mais de 50 adolescentes foram no meu PS, lá no meu trabalho, tentativa de suicídio, né? E acho que desses 50 foram 45 mais ou menos, eram porque tinham brigado com os pais e não estavam sabendo lidar com o que estavam sentindo, né? Então, assim, e aí aqui que eles recorrem? A automutilação, porque a automutilação, ela dá muito alívio de sofrimento, porque quando a gente corta a pele, a gente transfere a dor do coração, do âmago, para uma dor física, que a gente consegue controlar melhor, né? Então, se eu corto aqui, eu sei aonde vai doer. E eu sei até onde vai doer, porque aqui eu estou controlando, né? Agora, dos sentimentos, eu não tenho esse controle, né? Os sentimentos, eu sofro, e aí eu perco essa mão. E aí, para a gente ir para o suicídio, é um pulo. Porque é aquela promessa de acabar com o que eu estou sentindo, né? Então, a gente tem tentativas suicidas muito mais impulsivas do que planejadas. Isso a gente viu claramente um aumento exponencial, assim, de tentativas que foram muito mais questões impulsivas, de conflitos que aconteceram muito pontualmente, e que a tentativa veio como uma resposta àquela situação que a pessoa não soube lidar, né? Então, não está ligado a uma depressão, porque não é uma depressão, isso é só uma dificuldade, uma adaptação que está acontecendo no adolescente, do jovem, mas vem como uma resposta, né? Então, assim, está muito relacionado porque tem a mesma função, né? De aplacar aquela dor emocional para uma dor física. Por isso que é mais relacionado. Entendido. Espero que a Raquel tenha sido... Espero que tenha ficado claro. E acho que ficou sim, Amanda, viu? Super bacana a tua resposta aí. A gente tem aqui a Camila, trouxe agora uma outra realidade, assim, que às vezes o que motiva é uma situação de opressão, uma situação de abuso, de machismo. Obrigada pelo seu relato, Camila. Ela coloca aqui assim, né? Tive um relacionamento abusivo que me afastou de tudo e de todos que eu amava. Pensei inúmeras vezes que a única maneira de sair daquilo era morrendo, mas nunca tive a coragem que a Amanda comentou. E até isso gerava mais sofrimento. Só desisti da ideia quando descobri que estava grávida. Saber que tinha outra vida dentro de mim me encheu de forças e eu consegui fugir. Tá. Nossa, Camila, lamento. Lamento muito essa vivência. E eu acho que quando a gente fala de um relacionamento abusivo, a gente fala de uma ausência de tudo. Porque a pessoa, o agressor, né, ele vai tirando tudo que a gente tem, até nós mesmos, né? Então a gente deixa de acreditar no que a gente pode fazer, no nosso potencial, né? Então, até tentar suicídio a gente não consegue porque a gente é incapaz, né? Então até isso é tirado da gente. E que bom que você conseguiu sair disso. Eu acho que esses recursos que a gente vai arrumando, eles têm extrema importância, são fatores de proteção, né? Então, eu acho que até é bom da gente falar disso um pouquinho, porque às vezes a gente não consegue seguir na nossa vida por a gente mesma, naquele momento, né? E se nesse momento a gente precisar usar de um outro recurso, uma outra vida,
para seguir, tudo bem a gente usar isso por um tempo, né? Desde que depois a gente recupere esse amor pela vida por nós mesmos, né? Que a gente use o outro como uma muleta temporária até a gente se recuperar, né? E seguir com as nossas próprias pernas, com o nosso próprio amor próprio. É até meio redundante a frase, mas que a gente siga pela gente, né? Só para comentar aqui, a Raquel colocou aqui, viu, Amanda, muito esclarecedora, obrigada. E a Luciene falou assim para você, ó, que fala calma, tranquila e esclarecendo tão lindamente tudo. Gratidão. Obrigada. Muitos anos treinando. Posso falar um pouquinho na Camila? Pode. Carol? Como é que é? Não consegui entender. Eu tô te escutando. Posso voltar um pouquinho na Camila? Pode, claro. A live vai lá. Tá, não deu tempo, não, queria falar porque é que eu conheço a Camila desde, sei lá, Camila, a gente conhece o quê? Até medo de falar, né? Tanto de tempo aí, uns 30 e tantos anos, sei lá, 40 anos. Eles conhecem muito tempo, né? E assim, eu fiquei super feliz de te ver aqui, viu? E a última coisa que eu posso falar da Camila é que ela não tem coragem, assim. Né, acho que isso foi muita força para ficar nessa situação e achar o momento ali de sair, né, e tal. Eu conheço isso também, então, e aí, assinando embaixo do que também a Amanda falou. Acho que aí também tem um pouco a coisa, daí eu acho que aí, pegando para a questão da doença mental e concordando com a Amanda que não dá para patologizar tudo, acho que é ruim essa coisa da patologização. Né? Mas assim, as pessoas têm, não é uma questão, tem pessoas que vão passar pela mesma situação e uma vai fazer e a outra não, né? Então, uma vai ter aquela predisposição e vai fazer, né? E a outra não vai fazer, né? Que nem não quer dizer nem que teve mais força para sobreviver aquilo ou tal, é porque ela teve uma reação diferente, né? Sim. Então, acho que é importante fazer essa diferenciação e não é uma questão, né, não é uma questão de coragem, subjetivo, assim, acho que, olha, é bem guerreira. Muito, e eu acho que, assim, a gente vem de umas falas bem bizarras de que quem tem depressão é fraco, né, quem tem ansiedade, nossa, que fraqueza, né, porque eu passei pelas mesmas coisas que você, até pior, e tô aqui, ó, tô bem. Né? Então tem esse outro viés de comparação de que eu tenho que reagir do mesmo jeito que você. Né? Mas olha lá fulano, como é que ele tá fazendo e você não faz? Exato. Nossa, porque você tem tudo, né? Nossa, que ingrato você. E aquilo que a gente falou lá no começo, né? Não dá pra gente esperar a mesma reação de todo mundo, porque cada um vai ter as suas particularidades, as suas questões, as suas formas de entender e ver o mundo. Porque a questão do suicídio também é a questão de como que a gente se relaciona com a vida, né? Então, isso é muito individual, isso é muito subjetivo, né? Então, para mim, a vida tem um significado, para vocês vão ter outros, né? Então, por isso que o suicídio ele vai ser visto de várias formas diferentes, né? E é a gente olhar para isso com mais carinho e com muito mais cuidado, porque uma palavra que a gente fala errado, uma frase que a gente desqualifique, que a gente minimize, pode ser a gotinha d'água que estava precisando para a pessoa ter o impulso, né, de fazer aquilo. Exatamente. E o suicídio, a depressão, eles são questões hereditárias, né? Então, claro que não é porque eu tive na minha família que todo mundo vai ter, ou se eu não tenho ninguém na família, eu nunca vou ter isso. Mas são fatores que dão uma predisposição a ter, né, a desenvolver. Prestar atenção, então, né? Exato, eu acho que é importante a gente conhecer, né, a nossa família, conhecer quem são os nossos parentes, para a gente também ficar mais de olho nisso. Né? Então, que se eu sei, por exemplo, que eu tenho uma tia próxima que tem depressão, ou um tio que se suicidou, eu tenho que ficar mais de olho. Se eu começar a sentir alguma coisa, vai ser um fator ainda mais para buscar ajuda mais rápido, né? Porque pessoas que não têm essa predisposição, elas têm uma adaptação maior às coisas da vida,
no geral, né? Quem tem essa predisposição tem que ficar com muito mais cuidado, né? Porque é muito mais rápido para desenvolver e para agravar os quadros de saúde mental, né? Então, são questões que a gente sempre tem que ficar de olho. E tem uma questão que eu gosto bastante de falar sobre, que são fatores de risco e fatores de proteção, né? Os fatores de risco são esses que a gente vem falando, né? Então, vulnerabilidade social, a questão do ciclo de violência, né? Então, se a gente pensar que hoje a gente está numa sociedade, num mundo muito violento, né? Vai ser esperado que esses casos vão aumentar, né? Porque é uma resposta que nem acho que a Camila falou, né? Eu estava numa situação de violência, aquela era a única questão que eu tinha, a única saída que eu tinha, né? Porque é isso, uma situação de violência, ela vai drenando a nossa energia e as nossas possibilidades, e a gente passa a enxergar só aquilo como possível, né? Então, são fatores que a gente tem que ficar mais de olho, com maior cuidado, e fortalecer os fatores de proteção, né? Que é um suporte familiar adequado, um bom suporte social com os nossos amigos, né? Um trabalho que a gente se sinta bem, né? Claro que nem sempre vai ser possível, ainda mais na crise que a gente está hoje, mas são coisas que a gente pode ir fortalecendo o nosso meio. E aí, quando eu tiver muito mais sensibilizada e muito mais adoecida, o meu meio vai conseguir me sustentar por um tempo, né? Vai ser aquela muletinha que a gravidez da Camila foi, né? Então, se esse meio tá bom, eu posso ter uma maior segurança para eu ficar doente quando eu não aguentar mais, né? Eu vou ter essa segurança de que eu não tô sozinha, né? E isso faz toda a diferença. Sim. Bom. E aí, Lu, ó, a gente tem Acabou. mais um comentário e uma pergunta. Dá tempo desses dois Acabou ou o não, tempo. Lu? Passamos 3 minutos já. Agora Mas podemos ir mais 5 minutinhos? Amanda, pode? Mais um Eu pouquinho? posso. Mais uma pergunta, então, Carol. vamos, mais uma pergunta, então. Ah, Amanda, a Luciene pergunta aqui, como lidar com os pais de um possível suicida? Existe uma forma mais adequada? Existe uma maneira? Você tem alguma situação assim? Pode falar? Quando eu ingressei nesse meio, eu ainda era graduanda, ainda estava no estágio, eu percebi que os pais, eles são muito defensivos. Pais por si só já são muito mais sensíveis porque eles sempre acham que a culpa são deles, né? E eles vão assumir essa culpa. E aí tem duas formas de lidar com isso. Ou eu ataco para me defender, que eu me sinto culpado. Então vão ser aqueles pais mais hostis no contato, vão ser aqueles pais mais ríspidos, que não dão muita abertura, ou vão ser aqueles pais que vão chorar ainda mais do que o paciente, vão ficar ainda mais sensibilizados, né? Então são essas duas fases que a gente costuma ver. E eu tinha muita dificuldade em lidar com esses pais mais hostis, porque aquilo me despertava também essa hostilidade, né? Então ficava quase um ataque duplo ali. Ele me atacava e não dava certo. E aí eu percebi que se a gente não tiver paciência, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, primeiramente é acolher, é se aproximar, para que você vire um vínculo para aquela pessoa e seja um fator de confiança. Porque se não for, não vai funcionar. Porque a gente tem que trazer os pais para perto. Porque se a gente ter essa postura de também ir afastando, a gente perde aquela rede de proteção que eu falei agora há pouco, né? E aí a pessoa fica ainda mais sozinha. Então, é com muita paciência. Eu acho que esse é o principal. Acolher, ter paciência e com muita calma, porque os pais eles vão ter o tempo deles de assimilar o que está acontecendo, porque muitas vezes eles não faziam ideia do que estava acontecendo embaixo dos olhos deles, né? Que eu costumo sempre ouvir deles, nossa, estava acontecendo embaixo do meu olho e eu não estava percebendo. Então, é chegar com cuidado, é chegar devagar para trazer aqueles pais para perto, né? E explicando, né? Desmistificando que é possível contornar, é possível ter saídas, é possível a gente aprender a lidar com isso, né? E buscar recursos, né? Eu fiz até um vídeo essa semana falando sobre quais recursos que a gente tem na rede,
né? Onde que a gente busca essas informações, esses suportes, essa ajuda quando a gente precisa. Porque eu acho que saber aonde que a gente pode ter esse respaldo é o mais importante, porque nem sempre a gente vai saber lidar, né? Mas sempre vai ter alguém que vai conseguir nos ajudar. Então, acho que isso é o mais importante. Muito bem. E é isso, então, Lu. Ah, acabou. Então é isso, Acabou. né? Passa rápido, né? Passa bem rapidão. Voando, né, Amanda? Mas acho que... Meninas, eu agradeço muito o espaço, a disponibilidade e até do pessoal que está participando. Eu acho que a gente vai criando esse ciclo de cuidado em saúde mental aos pouquinhos. E eu acho que o que vocês têm feito é fantástico, né? E é um serviço maravilhoso aí para a comunidade, para o mundo. E continuem assim. Obrigada. Carol, quer falar? Quero agradecer a Amanda, foi muito, muito bacana, foi muito especial. Você super também concordei com o pessoal aqui, né? Super assertiva e calma, com uma tranquilidade maravilhosa, mas uma super assertividade também, Amanda. Obrigada, parabéns pelo teu trabalho e a gente seguimos aí, né? Isso. E obrigada a todo mundo que participou. Sejam, quem estava participando pela primeira vez, seja muito bem-vinda, acompanhe a gente nas próximas. Dia 19, a gente vai estar de volta por aqui, né, Lu? Acho que a Lu vai falar mais um pouquinho depois. E obrigada por todo mundo que é parceiro, que está sempre aqui com a gente também. Muito bom ter vocês aqui. Tá. Gente, acabou. Bom, primeiro quero agradecer muito a Amanda por ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo, sabe? A tua fala super tranquila, esclarecedora, sabe? Adorei a conversa. Espero que tu aceite outros convites também. Volte aqui com a gente. Gente, o Instagram da Amanda tá aqui na tela, mas também tá no comentário fixado, tá? Vocês podem, não, vocês devem seguir a Amanda lá no Instagram, tá? Então, Amanda, foi maravilhoso, obrigada, viu? Acho que esse é um tema que, apesar do Setembro Amarelo, a gente deve ter o ano inteiro, né? Acho que tem que estar sempre atento. E, bom, nós estamos aqui para conversar, então, né, procurem a gente se precisar, a gente vai estar sempre aqui para conversar. Lá no nosso blog tem a seção Setembro Amarelo que fica o ano inteiro, né? E até dia 19, né, gente? Vou ficar com saudade, 3 semanas de novo, mas acontece que né, a vida é assim, né? Fica contrariando a gente. Tá bom, então, gente. Beijão, boa semana, boa outra semana, boa semana outra também. Beijo, tchau. Beijo, pessoal, boa semana, até mais.